Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos estar a falar sobre a sombra de um cilindro e em específico sobre o cilindro oblíquo. Na nossa representação temos as projeções frontal e horizontal do cilindro e temos também o plano da base, que é um plano frontal. Para determinarmos a sombra de um cilindro, há dois passos primordiais. O primeiro é determinarmos a linha de separatriz luz-sombra e a sombra própria do cilindro. E o segundo é usar os pontos da linha de separatriz para determinarmos também a sombra projetada do cilindro. Para termos a linha de separatriz, vamos precisar de encontrar as geratrizes definidas pelos planos rasantes paralelos à direção luminosa convencional. Começamos por marcar um ponto qualquer, neste caso vamos optar por um ponto do beta 3, que nos facilita um pouco o traçado. Temos aqui P2 e P1. E por ele vamos passar duas retas que nos definem a direção dos planos rasantes. Se eles têm de ser paralelos à direção luminosa, então vamos passar uma reta com a direção luminosa. As suas projeções L2 e L1. E para que o plano seja tangente ao nosso cilindro, então vamos passar por P também uma reta paralela às geratrizes do nosso cilindro. Por P2, paralela à projeção frontal das geratrizes, temos R2 e por P1, paralela à projeção horizontal das geratrizes, R1. De seguida, vamos determinar o traço do plano rasante no plano da base do cilindro, onde as projeções horizontais destas duas retas encontram o traço projetante do plano. Vamos ter I1 e I'1. Puxamos as suas linhas de chamada para as projeções frontais e temos também I2 e I'2. Assim, o traço do plano rasante no plano frontal da base do cilindro terá a sua projeção horizontal a coincidir com o traço projetante do plano, F1, e de I2 a I'2 a sua projeção frontal, F2. Com F2 temos a direção dos nossos planos rasantes. Vamos agora passar duas tangentes à circunferência da base. Em primeiro lugar, por O2, passamos uma perpendicular à direção de F2. E por estes dois pontos de tangência, vamos então passar as nossas tangentes. Temos também dois pontos de tangência na base, as suas projeções frontais T2 e S2, puxando também as suas linhas de chamada na projeção horizontal, temos T1 e S1. É por estes dois pontos de tangência que vão passar as geratrizes que compõem a nossa linha de separatriz luz-sombra. Então vamos passar paralelas às geratrizes do cilindro, por T2 visível e por S2 invisível. A sua projeção horizontal paralela à projeção horizontal das geratrizes do cilindro, por S1 visível e também por T1 invisível. E temos mais dois pontos da nossa linha de separatriz, T'1 e S'1. Puxamos as suas linhas de chamada, T2' e também S2'. Com alguma atenção conseguimos notar também o contorno que define a nossa linha de separatriz luz-sombra. Então temos a geratriz T', a nossa base que tem como centro O' está iluminada, quer dizer que a separatriz contorna este semiarco da circunferência, passa pela geratriz SS', e estando a base contém como centro o ponto O em sombra, a separatriz vai ainda contornar este semiarco desta circunferência. A seguir, para determinarmos a sombra projetada do nosso cilindro, usamos a nossa linha de separatriz luz-sombra e vamos começar por encontrar a sombra real das geratrizes que compõem a separatriz. Começando pela sombra real do ponto T, o raio luminoso que passa por ele, temos L de T2
e a passar por T1, L de T1. O seu traço no plano horizontal de projeção é a sombra do ponto T, T, S. Vamos encontrar também a sombra do ponto T'. Temos L de T'2 e por T'1, L de T'1. E o seu traço horizontal será a sombra do ponto T', T', A sombra destes dois pontos define a sombra de uma das geratrizes que compõe a linha de separatriz. Será parte da nossa sombra projetada. Vamos passar à geratriz S'. Por S2 temos L de S2 e por S1 temos L de S1. Puxamos a linha de chamada do seu traço frontal e em L de S2 vamos ter a sombra real do ponto S. A mesma coisa para S'. L de S'2 e por S'1 L de S'1. Puxamos a linha de chamada do seu traço frontal e obtemos a sombra real do ponto S'. Entre ela e a sombra real do ponto S vamos ter outra das geratrizes que compõem a nossa separatriz. A partir daqui, só precisamos de desenhar a sombra dos semiarcos que compõem a separatriz luz-sombra. Visto que a base do nosso cilindro é frontal, a parte da sombra projetada dos semiarcos de circunferência que está no plano frontal de projeção vai ser representada por arcos idênticos à base. Portanto, vamos começar por encontrar a sombra real dos centros das circunferências. Vamos passar o raio luminoso pelo ponto O, L de O2, por O1, L de O1, puxamos a linha de chamada do seu traço frontal e temos a sombra real do ponto O. Com o centro do compasso nela, vamos abrir até à sombra real do ponto S e vamos desenhar o restante do nosso arco da sombra da circunferência. Vamos fazer a mesma coisa também para O'. Aqui temos L de O'2 e por O'1 L de O'1. Vamos puxar a linha de chamada do seu traço frontal. Temos a sombra real do ponto O'. E daqui, com a abertura do compasso até a sombra real do ponto S', temos outra parte que compõe o arco da nossa linha de separatriz luz-sombra. Podemos notar que temos também já os pontos de quebra da sombra destes arcos. Só nos fica a faltar desenhar o restante do arco que vai desde os pontos de quebra até aos pontos das geratrizes. E esta porção, olhando para o nosso cilindro, percebemos que é definida por este quarto da circunferência que contém como centro a linha. Para fazermos a sua sombra, podemos usar 3 pontos que estejam equidistantes neste quarto de arco. Vamos dividir o arco em 3 partes. Estes 3 pontos que vamos usar, vamos chamar de A, B e C. Vamos puxar as suas linhas de chamada para encontrar as suas projeções horizontais. Temos A1, B1 e C1. E vamos passar por estes 3 pontos os raios de luz. Por A1 temos L de A1. Por A2 vamos ter L2 de A. Puxando a linha de chamada do seu traço horizontal, em L de A1 vamos ter a sombra real do ponto A. Agora também para o ponto B, L de B1. A sua projeção frontal que passa por B2 vai estar a coincidir com a projeção frontal do raio luminoso de L de O'. Vamos ter aqui a coincidir com L de O'2, L de B2.
A seguir, puxamos a linha de chamada do seu traço horizontal e temos BS. Por último, para o ponto C, através de C1, temos L de C1 e pelo nosso C2, L de C2. E assim obtemos a sombra real do ponto C. E podemos já destacar a parte do semiarco que é composta por estes pontos. Juntamos também S1 ao ponto de quebra. E para finalizar, podemos só representar também já a mancha, tanto da nossa sombra projetada, a parte que está visível, como da nossa sombra própria do cilindro. Temos a parte visível da nossa sombra própria, o restante dela está invisível, e temos também a parte visível da nossa sombra projetada. Resumindo, para determinarmos a sombra própria e a sombra projetada de um cilindro, começamos por definir a linha de separatriz luz-sombra, encontramos a direção dos planos rasantes, passamos as tangentes no círculo da base, pelos pontos tangentes obtemos as geratrizes e temos a separatriz e a sombra própria do cilindro. Para a sombra projetada do cilindro, determinamos a sombra real das geratrizes da separatriz e encerramos a sombra por encontrar também a sombra real dos pontos que compõem os semiarcos da parte circular da sombra projetada do nosso cilindro. E é tudo por aqui. Esperamos de alguma forma ter ajudado no vosso estudo. Muito obrigado por terem assistido mais uma vez e até à próxima.